Glória a Deus, aleluia. Encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Jesus. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. E versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo conceda. Amém. Ele nos designou. É assim que eu coloquei o título na mensagem de hoje, não é? E aplicado a cada um de nós, o Senhor nos está a dizer hoje, eu te designei. É a primeira frase que eu gostava de analisar convosco nesta manhã. Eu vos designei. É o próprio Jesus que vai declarar isto. Falando a quem? Aos seus discípulos e a nós, não é? Nesta manhã. Eu vos designei. O tempo usado aqui é um tempo que nos indica uma ação completa, algo que já está terminado, não há lugar a dúvidas sobre aquilo que ele já fez. Ele já o fez. E a designação, neste caso, vem de alguém que tem autoridade para o fazer. Não é qualquer um que está a designar. É Jesus que nos está a designar a cada um de nós. Não é algo que saiu de nós, mas nós fomos designados por Ele. Jesus, irmãos, tem toda a autoridade para dizer isto. Toda a autoridade. Sabem por quê? Porque Ele é o nosso Criador. Jesus participou na nossa criação. Lembrem-se? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, capaz de refletir a nossa imagem. Foi o próprio Jesus que participou na criação, o nosso Criador que está a designar. Ele tem toda a autoridade para dizer quem é que nós somos e para o que é que nós somos desenhados. Então, tu e eu, meu irmão, nós somos desenhados desde a criação. Quando nós pretendemos encontrar a nossa razão de existir, somente podemos achá-la verdadeiramente no nosso Criador. Jesus disse, eu sou a videira, e diz o quê? Verdadeira. Verdadeira. Quando ele diz que é verdadeira, é porque existem para aí videiras que não são verdadeiras. É porque existem para aí desígnios. Pessoas que designam sem serem a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. A autoridade sai de Jesus. Ele é a videira, nós somos os ramos. Se nesta manhã tu ainda te questionas algo sobre a tua existência aqui na terra,
O Espírito Santo nesta manhã nos está a dizer que a nossa existência, o facto de tu estares aqui hoje, foi designada por Deus. O propósito da tua vida foi designado por Deus. E sabem que quando nós lemos a frase no original, nós vamos encontrar ali algo que diz: eu sou a videira, a verdadeira. Faz muita diferença, não é? Estamos a ter aqui uma ênfase da parte de Jesus. É porque Ele é o único que te pode dar sentido na vida. Tu que me estás a ouvir, já seja aqui ou através da internet, eu quero te dizer nesta manhã que o único que faz sentido na tua vida é Deus. O único que coloca propósito na tua vida é Deus. E Ele tem toda a autoridade, porque foi Ele que nos criou. É Ele que pode dizer: eu te designei. Só Ele, porque Ele é o nosso Criador. E sabem que fazia todo o sentido Ele dizer isto aos discípulos, que Ele era a videira e que era a verdadeira. Sabem, os discípulos estavam carecas de saber, fartos de saber, que nas Escrituras se retratava a Israel, o povo de Israel, como uma videira que, infelizmente, nunca permaneceu firme em Deus. Naquele Deus que os tinha criado, que os tinha escolhido e que lhes dava sentido e que lhes dava propósito como povo. Mas confiou em outras videiras, confiou em outros deuses, confiou em outras alianças com outros povos para receber o propósito de vida e para receber a segurança eterna. Infelizmente é assim. Lembrem que no Antigo Testamento nós encontramos a Israel retratado várias vezes como uma videira. Em Isaías 5, nós vemos o povo de Israel como uma videira degenerada com frutos ressequidos. Isto para os discípulos era algo normal. Se calhar para nós agora ouvir isto, dizermos assim: videira. Por que se lembrou de uma videira e não se lembrou de uma pereira? Tudo tem significado na Bíblia. Tudo tem correlação na Bíblia. Em Isaías, o povo de Deus era apresentado como uma videira degenerada com frutos ressequidos. Em Ezequiel, nós encontramos a videira como uma videira consumida pelo fogo, quando deveria ter sido aquela videira excelente de Jeremias 2, que dava uvas e mostrava o seu Deus aos outros povos. Encontramos repetitivamente esta imagem. Então faz todo o sentido que Jesus estivesse a falar assim aos seus discípulos. E faz todo o sentido que Jesus esteja a falar a nós nesta manhã também, neste sentido. Irmãos, não tem como estarmos numa outra videira e dar verdadeiro fruto do Espírito. Não tem. Tu não podes estar, fazer parte de uma outra videira e dar fruto do Espírito. Não dá. Não dá. Não dá. Porque Ele é o único caminho que nos possibilita ter a salvação, a conexão com a videira e um propósito nesta vida. Só Ele. Só Ele. Podes procurar outros propósitos. Então, por que estamos aqui nesta terra? Olha, irmãos, é por Ele e é para Ele. Nunca se tratou de nós. Sempre se tratou de Ele. Ainda hoje de manhã cantamos isso. Se trata sempre de ti. Se alguém vê alguma coisa em mim, de ti, é porque é de ti, não é meu. A estrutura que as pessoas podem ver em nós, na nossa vida, se trata de Deus, irmãos. Quantos podem dar glória a Deus por isto? A nossa origem está em Deus e o nosso propósito de vida está em Deus. Não existe outra origem, não existe outro propósito, não existe outra pessoa ou coisa que vos possa dizer com autoridade nesta manhã: e eu te designei. Não há. Não há. Com autoridade não há. Ninguém pode dizer isso com autoridade e propriedade. Nós somos dele. Amém? Eu gostava que fosse colocada a primeira imagem que escolhi para esta manhã. Aleluia, glória ao Senhor. É assim como nós devemos ver as nossas vidas.
É assim como nós devemos ver a nossa igreja. É assim, ok? Esta é a ilustração que Jesus estava a dar. A segunda frase que nós encontramos aqui, eu vos designei. Ele tem autoridade para o fazer. Não procures propósito de vida, nem origem de vida em outra coisa, porque Ele nos criou. Não tem como. Ele sabe o que quer fazer conosco. Para quê? Para quê? Confere um propósito claro da vida do Filho de Deus. O que se espera de mim agora? Enquanto estávamos a louvar ao Senhor, minha tal convicção, Deus não quer que nem tu nem eu andemos perdidos aqui neste planeta. Deus não quer que os seus filhos andem desorientados. Deus tem propósito. Tu não estás aqui para deambular pelo planeta. Tu não estás aqui para sobreviver. Tu não estás aqui sem propósito nenhum. Jesus disse, para. Eu vos designei para. Há um propósito. Quando lemos na palavra de Deus, nós encontramos o relato da criação, nos primeiros capítulos do Gênesis, e os irmãos se lembram que cada vez que Deus criava qualquer coisa, dizia, e aquilo era bom, e aquilo era muito bom. E é muito curioso, porque quando nós vamos estudar um pouco essa expressão, à luz do idioma e também à luz da época em que aquela escritura foi escrita, dizem muitos estudiosos que esse era bom incluía o sentido de que tudo o que ele ia criando tinha uma finalidade, tinha um propósito, tinha uma função, tinha um porquê. O sol para iluminar o dia, a lua para iluminar a noite, o sol e a lua para separar, tinha uma finalidade. E depois ele dizia, é bom, tem um propósito. Não era só, está bem feito, porque às vezes vemos só essa vertente. Mas é importante percebermos também isto, nos dá profundidade quando nós analisamos o era bom. Então, nesta manhã nós podemos dizer que nós, como criaturas de Deus, nós somos bons no sentido de que temos um propósito, de que temos uma finalidade. Amém, irmãos? Nós temos um propósito. Agora, quando falou para o ser humano, também lhe disse, frutificar e multiplicai-vos e dominar e reinem sobre a terra, sobre os animais. Para quê? Eles tinham um propósito. Quando perdeu o ser humano esse propósito de vida? Quando é que ficou desorientado? Quando que o ser humano se levantou um dia e disse, para que é que eu estou aqui? Quando? Quando que tu começaste, desde criança, a pensar, que eu sou? O que eu estou aqui a fazer? Não é? Quando um bebê não se pergunta isso. Mas na nossa caminhada, chegamos a perguntar-nos isso. Mas quando é que o ser humano se começou a perguntar isto? Quando é que o ser humano começou a questionar a sua utilidade? E muita gente tira a sua própria vida porque não vê propósito, porque não vê utilidade. A palavra de Deus nos diz que foi com a queda, com o pecado, entrou a separação de Deus e o ser humano perdeu o seu propósito. O ser humano ficou desconectado de Deus e essa conexão é que lhe dava propósito. Foi ali. Em consequência, todos nós nascemos com essa desconexão e precisamos nascer de novo e precisamos do Espírito Santo para nos conectar de novo ao Pai. Sabem, o diabo odeia tanto a Deus e odeia tanto a coroa da criação, que somos nós, que engendrou uma forma de roubar o propósito do ser humano, deixando-o desorientado desde o seu nascimento e oferecendo outros propósitos alternativos
e terrenos para a sua existência. Nós não existimos para trabalhar uma vida, ter a reforma, ou trabalhar todo o ano, poupar dinheiro e irmos de férias no verão ou em qualquer outra altura do ano. Nós não nascemos só para procriar e ter filhos e para multiplicar e encher a terra. Nós temos um propósito muito mais profundo, muito mais impactante e com efeitos eternos. Amém, irmãos? O diabo fez isso, é verdade. Ele levou o homem à queda para separá-lo de Deus, para desorientá-lo e para deixá-lo perdido a andar neste mundo. Mas a boa notícia é que Jesus veio para nos devolver o propósito de vida que sempre tivemos. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás no ser humano. E ainda hoje Ele está desfazendo essas obras à medida que nós nos colocamos debaixo da sua autoridade. Tu não estás aqui nesta terra para nada, não. Não para ir sobrevivendo, comendo, trabalhando, comprando, descansando, tendo férias, tendo família tão somente. Jesus nos devolveu a noção de propósito quando nos reconciliou com o Pai através da sua morte e ressurreição. Por isso a palavra diz que nós somos novas criaturas, nova forma de viver, um novo foco, um novo propósito válido, eficaz e com impacto eterno, irmãos. Então, Ele nos designou para 3, para que vades. Que palavra, não é tão fina? Vades. Implica uma ação nossa. Se eu agora digo ao meu marido, amor, me trazes água? Vades e traz-me água. É uma mensagem assim também, coisa. Subliminar, sim. Ele vai ter que se levantar, vades, porque ele é o meu companheiro e também o meu assistente, e eu também sou assistente dele. Amém? Então, se eu digo vades, não sou assim tão fina, não é? Ele vai se levantar. Implica uma ação dele. E já foi. Não é? Vades. No sentido de que, no nosso cotidiano, enquanto caminhamos nesta vida, ficamos determinados a frutificar intencionalmente, porque queremos ir. Nós é que vamos frutificar. Jesus vai, mas depende de nós. Vades. Nós é que decidimos se queremos frutificar ou não. E deixem-me falar de 2 áreas que vão precisar da nossa determinação. Bastante. Uma coisa tem a ver com uma ação nossa. E a outra, de alguma forma também, porque é permitir que Deus faça algo na nossa parte, na nossa vida, não é? Então, algo na nossa parte é, eu vou dizer agora já, porque vão ficar um bocadinho assim, apanhar e eliminar raposinhas. Ui! Apanhar e eliminar raposinhas. E a outra parte é permitir que Deus faça um trato com a videira. Porque o meu pai é o agricultor. O pai vai fazê-lo. Porque nós somos a videira. Então, na nossa parte... Obrigado, meu amor. Ontem, no workshop também no pausa, nos disseram que temos que beber muita água. Na nossa parte, de apanhar e eliminar raposinhas, vamos ao texto de Cantares 2:15, rapidamente. Cantares 2:15, aquele livro que tu não lês porque achas que é um bocado estranho. É esse livro. Está bem? Que fala do amor humano de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, que é bíblico. É bíblico. Amém? E no meio desses cânticos, há um versículo
que diz assim: apanhai-me as raposas, as raposinhas. Vejam lá, as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. E a gente lê aquilo e diz assim: que é isto? Não é? Primeiro, apanhai-me. Apanhai-me é um verbo em modo imperativo. É uma ordem, é uma admoestação, é um conselho que é para obedecer. E é uma expressão muito semelhante ao que encontramos em João, não é? No permanecei em mim, tá bem? Mas pronto, depois vamos voltar ali. Apanhai-me. É algo que nós devemos fazer. Raposas, raposinhas. E essa menção dessa forma tem um sentido. É aquilo que tu não lhe das muita importância, ok? Estas raposinhas, eu andei a pesquisar, porque como não existia lá, naquela altura, máquinas fotográficas, nem Facebook, nem nada disso, ninguém publicou nenhuma foto das raposinhas. Então era muito difícil, mas eu andei a pesquisar. E dizem que o mais parecido é isto que está ali. E sabem que este animal, vocês pensam que é muito grande, porque vem uma foto muito grande, mas vou dizer que tem o tamanho da minha Cleo. Tem 3 quilos, 4 quilos, agora está mais gordinha, mas pronto, é aquilo, 3, 4 quilos. É isso que a raposinha tinha. Estas raposinhas eram animais omnívoros, eles comiam carne, insetos, plantas, frutas. E elas eram muito numerosas em Israel e conseguiam devastar vinhas inteiras. Olha, sim, essas raposinhas, que não pareciam ter importância e que o povo de Israel não lhe dava muita importância à raposinha. E vocês veem isso também quando, lembram-se aquela expressão em Neemias? Vais colocar um muro, vai-se subir ali uma raposinha e o muro vai cair. Lembram-se disso? Por quê? Porque não lhe davam importância à raposinha. Lembram-se das raposinhas que Sansão amarrou aos pares, meteu fogo e elas saíram pelas videiras e queimaram tudo? Essas raposinhas que pareciam que não era nada, ok? É essas raposinhas que em Cantar está a dizer apanhar as raposinhas. Eram animais inteligentes, com uma resistência considerável. Quem tenha ouvidos para ouvir que ouça, conhecidos pela sua esperteza. E apesar deles conhecer o seu poder destrutivo, porque eles sabiam, os hebreus consideravam que aquilo era uma coisa insignificante, que não podiam fazer mal. Mas sabem uma coisa que nós encontramos também nesse versículo muito interessante, porque dizia que elas não só comiam o fruto, mas também a flor. Por isso é que eu aviso, não é? Não esperem que haja o fruto, gente. Apanhem logo que comece a flor. Porque a flor é a expectativa do fruto. Quanta gente vemos as árvores cheias de flor, vemos, vai estar carregadinho este ano, não é? E aí de repente vem uma chuvada, cai a flor toda, pronto, caiu a metade da produção, não é? A flor é o início do fruto. É algo muito delicado. Se nós não cuidarmos da flor, o fruto vai ir embora. Então, em Cântico dos Cânticos, nós encontramos isto ligados aos relacionamentos, ok? A tirar tudo aquilo que possa estar a minar um relacionamento, neste caso, do homem e a mulher também. Mas nós podemos discernir a importância que elas têm, que elas são devastadoras numa videira. E levar para o nosso contexto de João 15. Então, quero vos dizer, irmãos, que estar em flor não é o fim de uma árvore. A flor não é o fim de uma árvore. É um sinal de possível fruto. Ok? Mas não é o fruto. Estar em flor não é o fim da nossa vida em Cristo. Porque nós devemos frutificar no fruto do Espírito Santo. A palavra florescer na Bíblia está sempre ligado a algo que vai frutificar, a amadurecer e dar fruto para aqueles que estão à nossa volta. Amém? De que serve o fruto numa árvore se ninguém o come? Vocês já viram as laranjeiras aqui da praceta do lado? Por que ninguém apanha aquelas laranjas? Por que elas morrem ali no chão? Pois anima a provar uma.
são azedas. Cuidado com o fruto que estamos a dar na nossa vida, irmãos. Não te fiques pela flor. Podes dizer isso ao irmão que está ao lado? Não te fiques pela flor. E agora podes dizer, apanha a raposinha. O que é que são as raposinhas, irmãos? Pequenas coisas na nossa vida que causam grandes danos. Já vimos o que é que elas podiam fazer. Pequenas coisas que nós não damos importância que têm e esquecemos o potencial que elas têm para destruir o nosso relacionamento com Jesus e a capacidade de frutificarmos se nós não tratarmos dela o antes possível. Pode ser um vício. Pode ser um relacionamento tóxico, pode ser a murmuração, pode ser o tabaco, o álcool, as redes sociais em excessivo, culto ao corpo, pode ser tudo aquilo que te roube o fruto, tudo aquilo que te impede de frutificar. E se queres mais dados, vai a Gálatas e leia as obras da carne, porque ali vais ter um amplo catálogo do que pode ser raposinhas a roubar a tua vida e o teu fruto. E a segunda parte do Vades é permitir que Deus faça a sua parte. Essa determinação que devemos ter inclui também permanecer sobre o trato do viticultor, neste caso do agricultor, que por vezes inclui uma poda. Eu fui pesquisar. E o senhor Eduardo Amorim, fundador, enólogo e técnico em vinhos. E quando nós vamos falar um bocadinho sobre poda, ele vai falar de uma coisa muito engraçada, que por vezes na nossa vida não tem graça nenhuma, que é o choro da videira. E eu trouxe aqui uma foto. Sai, raposinha. Vem a poda. É o choro da videira. Não sei se já viram. Eu, como não passei muito nas videiras, não vi. Vi agora na foto, quando pesquisei, não é? Estas lágrimas, digamos assim, que a videira larga, saem através dos cortes que provêm de uma poda de inverno. E essa poda tem como intuito selecionar os ramos que darão frutos na próxima safra, não é? Então, a poda visa a remoção de ramos desnecessários, promovendo o crescimento de novos ramos férteis. Então, tudo começa no solo. O solo começa a despertar as raízes, começa a absorver, não é? E, como consequência, quando é cortado, não é? A seiva sai por esses cortes e durante esse processo de choro, cada videira pode perder entre 0,5 e 4 litros de seiva por dia. É muito, não é? Esta perda dependerá da variedade da casta, não é? Da videira. O que acontece depois do choro? O que vai acontecer depois do choro é uma regeneração da videira. É apenas o início de um ciclo. Quando Deus poda algo na nossa vida, e quero vos dizer que não tem a ver só com o pecado, também tem a ver com o nosso eu, com a nossa vontade. A poda de Deus na nossa vida pode trazer choro e tristeza, porque lida com o nosso coração, lida com a nossa vontade, lida com o nosso ego. E não te desanimes, não desanimemos, porque é apenas o início de um ciclo, ok? Porque depois a colheita será melhor e maior. Cada galho responde de maneira diferente. Isto é muito curioso, não é? De uma videira, cada galho, e nós somos os ramos, está bem? Nós somos os galhos. Pronto. Hoje, lembra-te disso. És um galho na videira. Cada galho reage de maneira diferente. Curioso. Da mesma? Sim, da mesma videira. Cada galho... Então, tudo vai depender de como o galho vai reagir à poda. Porque senão, corta.
mesmo, não é? Agora, se ele reage bem à poda de Deus, neste caso, se nós reagimos bem à poda de Deus, aquilo que Deus quer tirar da nossa vida, nós vamos crescer e vamos dar muito fruto. Por isso que em João 15 nós vamos encontrar 4 resultados diferentes nos galhos. Olha, vamos encontrar no versículo 2, nenhum fruto. Vamos encontrar no versículo 2, fruto. Vamos encontrar no versículo 3, mais fruto. Nós vamos encontrar no versículo 5, muito fruto. Porque depende da resposta do galho. E nós fomos criados, Jesus disse no fim, para dar muito fruto. Muito fruto. É o destino de todos nós. Não é o destino dos quantos. É o destino de todos nós. Se nós eliminarmos as raposinhas e permitirmos a poda do Senhor e respondermos de maneira certa à poda do Senhor. Podes colocar aqui a próxima imagem, querida? Muito. Está a cair do cesto. Muito fruto. Está bem? Então, 4. 10 fruto. Qual é o alvo da vida que Deus desenhou para o ser humano? Criados à imagem e semelhança de Ele para refletir os seus atributos. Ou seja, o fruto do Espírito. Se nós pertencermos à videira, estamos ligados a Jesus, o mais normal é que nós nos ramos vamos dar o quê? Jesus. Vamos dar Jesus. Vamos dar o fruto do Espírito Santo. Vamos dar caráter de Jesus. O que vão ver as pessoas quando olhem para nós, o que vão tentar pegar para, de alguma forma, se alimentar, é o quê? É Jesus. É o fruto do Espírito. Porque, naturalmente, estamos ligados à videira, que é Jesus. Então, só podemos dar Jesus. Só podemos dar fruto do Espírito. Por isso é que Jesus veio para conectar-nos de novo, gente, para podermos recuperar o propósito e refletir Jesus, que é o propósito da nossa vida, ok? Então, se nós vivemos no Espírito, segundo Gálatas 5, vamos abrir no 19. Vamos começar pelas raposinhas e vamos terminar pelo fruto. Gálatas 5:16. Aliás, 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais de antemão vos declarou, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Amém? E os que são de Cristo, os que estão em Cristo, os que permanecem em Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Aleluia! Se nós damos fruto do Espírito, as pessoas à nossa volta, irmãos, vão ver Deus em nós. E serão atraídos pela luz que nós emitimos, que não é nossa própria, é resultado da seiva do Espírito Santo que corre através dos nossos ramos, da vida que nós somos. Amém? Do que nós fazemos. E por fim, e o vosso fruto permaneça. Para que vades e deis fruto, muito, e o vosso fruto permaneça. A palavra-chave desta parábola ou desta analogia que Jesus vai usar é permanecer. É a palavra. Se permaneceis em mim, se estáis em mim, se permaneceis no meu amor, permanecer, permanecer, permanecer. E permanecer é obedecer. Permanecer é estar em Cristo, é estar na sua vontade.
Quando eu estava a preparar este estudo, no fim, o Senhor me levou a um salmo, vejam lá. Que é o Salmo 80. Abre aí na tua Bíblia. E diz assim: Tu que és pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias a José como a um rebanho, tu que te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faz-nos voltar, ó Deus, e faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas com abundância. Tu nos pões em contendas com os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós, entre si. Faz-nos voltar, ó Deus dos exércitos, e faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Segunda vez, faz-nos voltar, faz resplandecer. Versículo 8, irmãos. Trouxeste uma vinha do Egito. O Senhor a pegar no povo de Israel do Egito. Trouxeste-o. Lançaste para fora os gentios e a plantaste. Nós vemos a saída do Egito e na nova terra prometida, o povo de Israel. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos da sua sombra, com essa videira, que era o povo de Israel, não é? E vejam lá esta parte. E os seus ramos se fizeram como os cedros de Deus. Podes colocar a última imagem. Os ramos dessa videira, que era o povo de Israel, os ramos são comparados aos cedros. Irmãos, os cedros são árvores tremendas. Os troncos são fortíssimos. Têm umas raízes mesmo profundas. E o tronco é enorme. Veja a dimensão, a comparação. Os raminhos da videira de Israel eram como cedros. Eram fortes. Ela estendeu a sua ramagem, vejam aqui, até o mar e os seus ramos até o rio. Por que quebraste então os seus valados? De modo que todos os que passam por ela a vindimam. O javali da selva devasta, as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vide. E a videira que a tua destra plantou e o ramo que fortificaste para ti está queimada pelo fogo e está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. E nós vemos isto, o resultado da desobediência do povo de Israel. Eles se afastaram de Deus. Agora veja o versículo 17, coisa preciosa. Seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem. O filho do homem que fortificaste para ti. Isto é um apontamento messiânico completo para Jesus. Seja a tua mão para com ele. Assim, Jesus veio. Nós não te viraremos as costas. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faz-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Irmãos, e quando eu estava... Os irmãos estavam a seguir o raciocínio? Eu espero que o Senhor me esteja a dar graça para explicar isto. Eu pensei logo, não só na vida individual de cada um, mas eu pensei na videira que nós somos como igreja aqui em Portugal.
Como é que tantas coisas têm vindo e têm devastado a igreja? Tantas raposinhas têm vindo e têm devastado a videira do Senhor nesta terra. Quantas coisas não têm permitido que a videira do Senhor, que a presença do Senhor nesta nação se expanda, cresça, fortifique, dê fruto e alcance. Os irmãos estão comigo? O Senhor quer que como igreja sejamos estes ramos que estejam firmes na videira, firmes em Jesus, firmes em aquele tronco que quando veio não parecia nada, que perdeu a beleza, porque quando nós olhamos para uma videira, só o tronco, nós passamos pela estrada, olhamos para aquilo e não vemos nada, vemos uns pedaços de qualquer madeira, que aquilo parece que não vai dar nada, e quando as pessoas olhavam para Jesus, muitos o desprezavam, ele não era nada, mas ele era aquele renovo, aleluia, no qual ia ser enxertados os ramos, que somos nós, e depois se ia transformar em uma videira enorme, cheia de fruto para distribuir para todos neste mundo. Glória a Deus, aleluia! Os irmãos estão comigo neste raciocínio. Nós devemos deixar que o Senhor trabalhe na nossa vida. Devemos deixar que o Senhor pode o nosso ramo. Nós devemos obedecer e devemos retirar as raposinhas que vêm roubando o nosso fruto, o fruto do Espírito Santo. Devemos ficar determinados a frutificar, e não pouco, mas abundantemente, até que Jesus volte. Nós não estamos aqui para dar uma uvinha. Nós estamos aqui para dar um cesto cheio de uvas, que possa trazer alimento para as vidas à nossa volta, que possa refletir o caráter de Cristo, que as pessoas olhem para nós, só na nossa postura, só na nossa maneira de falar, na nossa maneira de estar, nós possamos mostrar a Deus, porque fomos criados por Ele. Ele é o arquiteto, Ele é o carpinteiro, Ele é o oleiro, Ele é o nosso Criador. Ele que nos confere propósito. Para que estás aqui nesta vida? Para permaneceres em Cristo e para frutificares abundantemente. Não te conformes com menos. Não te deixes distrair com as raposinhas, não deixes que as coisas venham e te roubem o fruto, te roubem a expectativa de fruto. Podes ter muita folha, é verdade, podes ter muita folha verde. Aos olhos das pessoas que estão assim de longe, epa, essa videira tem muito fruto, mas às vezes tu chega ali e a uvinha está como? Mirradinha, ressequida. Ressequida, vimos isso na videira Israel, ressequida, não dava nada. Nunca vos aconteceu ir com aquela expectativa para uma videira? Epa, tanta folha, isto deve dar. E vês lá, porque havia muita folha, porque não tinha havido poda das folhas e dos ramos que eram inférteis, os ramos que chamam-se piratas ou roubadores, eu sei lá o quê, pronto. Não tinha sido cortado. E depois a uva?